Credo, que horrível, velho. Tá, eu vou refazer tudo isso. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @MinXoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 14 de março de 2020 até o dia 20 de março de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole. Mais uma semana aí que chega repleta de coronavírus pra todo mundo, né, cara? Todo mundo passando por essa famosa quarentena. Uns estão aí já, entre aspas, isolados, né, enquanto outros estão no seu dia a dia normal, trabalho, rotina, né, por mais que a gente esteja correndo vários riscos. Fazer o quê, né, cara? O capitalismo às vezes manda e a gente obedece. Vamos falar também um pouquinho sobre primeiras experiências, talvez, né, e sobre desinformação. Exato, cara. A gente tem bastante coisa pra relatar, ainda que a gente tenha ficado, né, eu pelo menos, né, boa parte do tempo aqui já em lockdown, né, fechado, evitando contato com o mundo. A gente tem bastante coisa ainda assim pra relatar. Você ainda tem uma rotina um pouco mais normal, né? Pois é, cara. A minha rotina está bem convencional. Basicamente ela não mudou nada, senão o estresse da incerteza sobre como vai ser os próximos dias pro hotel. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque primeiro a gente sempre vai começar com a sua semana. Então, por favor. Vamos lá. Cara, minha semana, né, começando do fim de semana, eu fui num albergue levar umas roupas pra doação. Aí também, meio fim de semana, o que teve de marcante foi isso. Aí durante a semana, eu fui ao dentista na segunda-feira, antes de começar daí o lockdown, né, já fazer uma limpeza e tal, que, né, tava postergando isso, e agora que eu tive um pouco mais na última semana eu consegui ajustar aqueles artigos que eu tinha pra despachar, esse tipo de coisa. Aí essa semana tava mais tranquilo, então já resolvi isso. Durante a semana também, eu já olhando aquela minha campanha do Google Ads que eu comentei, tô tendo bons resultados com ela. Tive alguns ajustes pra fazer e aí de pouco a pouco otimizando ela, que é um trabalho contínuo, né? Toda semana tem que dar uma olhadinha, ver o que tem que corrigir e tal, e vamos lá. E, bom, basicamente daí minha semana ela se resume a mexer nas minhas coisas aqui de documentos, né? Então avaliar artigos, olhar alguns trabalhos, tentar fazer daí os posts pro Instagram e, né, meio que é isso. Minha rotina não muda tanto, só que ela muda que agora eu tenho que ficar aqui obrigado, né? Antes tinha a opção de você sair pra a hora que você bem entendesse, pra fazer o que você bem entendesse. Agora aqui eu já começo a ter que ficar forçado dentro de casa, porque, assim, né, a situação obriga, né? Aqui no prédio hoje chegou uma vizinha que passou um tempo na Itália, então o prédio fica nesse clima de gente não sabe se tá lidando com uma bomba relógio ou não. Mas vamos ver, né? A gente, em todo caso, vai atualizando aqui o pessoal ao longo das semanas, que até vai ser minha reflexão daqui a pouco, da importância desses nossos relatos, né, pra posteridade. Mas, por enquanto é isso. Eu devolvo já a palavra pra você. Muito bem, cara. É uma semana sem muita ação, digamos assim, né? Mas com preocupação em níveis alarmantes, eu diria. Cara, a minha semana, ela foi rotineira, né? Eu vou começar cronologicamente falando lá do sábado. Então, eu estava cuidando da casa do meu amigo que estava viajando ao Rio de Janeiro. E eu estava com as dogzinhas lá, inclusive me diverti um pouco com elas. E tive a primeira experiência que foi passear com cães, cara, na rua, de fato, né? Eu só tinha brincado com eles, eu nunca tinha, de fato, colocado uma guia na coleira e rua, tchau. Né? Então foi bem interessante, cara, no mínimo. Foi maneiro. Eu ainda tô com o ombro, né, ferrado, dado o acidente que eu tive. E eu preferi segurar a Pipa, que era a cachorra mais velha, com o meu braço direito, e a Gaia, que é uma filhote super agitada, cheia de energia, no braço esquerdo. E, cara, foi assim, foi complicado assim no começo, até a gente meio que se acertar e cada um conseguia andar do seu jeito. A Pipa, ela era uma lady, então ela não puxava guia, era bem tranquilo, não machucou meu ombro de jeito nenhum. Mas a Gaia, ela era cachorra meteu louco, sabe? Já queria correr e tal, ficava me puxando, eu tinha que segurar ela. Em alguns momentos ela queria parar e simplesmente parar, mas eu consegui pegar alguns caminhos ali para pegar vários gramadões assim abertos, né? Na próxima residência desse meu amigo tem vários terrenos baldio, entre aspas, né? Que eles não são cercados e eles são todos com grama. Então, a gente até trotou um pouco, mas a Pipa, por ela ser um pouco mais velhinha e tal, ou tá de saco cheio, provavelmente tem que correr, né? Passou a vida inteira fazendo isso. Aí ela parava por primeiro, aí eu parava em sequência e
consequentemente, a Gaia, que era a filhote, né? Filhote que, poxa, é gigantesca, ainda assim. Aí ela parava também. Então foi uma experiência bem gratificante, assim, eu achei incrível. Foi uma forma de se conectar com as dogs de uma forma diferente, eu acho. Aí fiquei também aproveitando o final de semana que eu já estava um pouco preocupado, né, com a questão do corona, eu não queria ficar saindo muito de casa. Então eu só dei essa pequena volta na manhã, quando não tinha basicamente ninguém na rua. Foi quase na madruga, assim, sabe? O sol tinha recém-nascido, então tava totalmente deserta as ruas. E no domingo eu fiquei em casa mesmo ali, assistindo animes e tal. Consegui terminar um anime de vôlei, que é o Haikyuu, que eu estava empolgado há bastante tempo pra assistir. Consegui terminar a primeira temporada. E enquanto assistia, fiquei ali com a Bonnie, que era a cachorrinha menor, e a gente ficou brincando no sofá pra ela também gastar um pouco de energia, porque ela também é uma filhote. Aí, começando a semana, basicamente foi a rotina do trabalho tradicional, né? Cuidar do hotel, prefeitura, contrato. Foi bem corrido, assim, né? E basicamente foi bem estressante, não no nível de você ficar nervoso, mas pela questão do medo do futuro, né? Porque, cara, querendo ou não, como eu já tinha mencionado em todos os outros programas, eu trabalho num hotel que hospeda pacientes que estão em tratamento contra o câncer, né? E eles são, assim, um dos grupos mais vulneráveis ao corona, né? Principalmente porque todos ali no hotel, basicamente, né, são aposentados ou de mais idade, né, idosos. Então, cara, assim, uma situação muito preocupante, porque eu fico com muito medo de ter um efeito dominó, sabe? Se alguém pegar ali, vira, sabe? Já era todo mundo, sim, são sabe? vários complicadores, né? Sim, cara, é bem pesado, né? Então... Sim, é um monte de gente de idade, com a condição vulnerável, compartilhando o mesmo ambiente, né? Se concentrada ali. Isso. E não é nem só pela questão de ser no hotel, né? Mas porque todos eles tratam no mesmo hospital. Então, todos eles vão pra lá. E essa é uma das questões que me preocupa, né? Porque não é só... O hotel ali, ele é até grande, tem bastante espaço para as pessoas circularem, sabe? A gente higieniza, já pedi para as zeladoras darem uma atenção maior nessa parte onde tem público, né? Para higienizar com mais frequência, para passar álcool e tal, né? O motorista também, né? Todos os carros de transporte. Cada viagem tem que higienizar, sabe? Porque é realmente muito preocupante pro hotel e pros pacientes, né? E, cara, eu fico triste, né? Porque tem muita gente que parece que não tá levando isso muito a sério. E, puxa, tá só no começo, né? Até onde a gente imagina aqui, até onde a gente já debateu, coletou dados, né? Já tem se informado, principalmente de fontes confiáveis, né? Que isso é o mais importante, talvez. As coisas vão ficar piores ainda. Sim, nem começou ainda. Pois é. E sobre a questão de paralisar ou não, esse foi a minha incerteza, né? Porque a gente só pode paralisar de fato se esse outro hospital que atende os pacientes, se eles pararem também, né? Eu não posso, simplesmente fechar as portas e deixar todos os hóspedes, quase 80 pessoas, na rua, sabe? Então, cara, uma coisa é dependente da outra, sabe? Então, tô esperando pra ter uma resposta. Eu tentei falar com o diretor, ele só falou que vai diminuir o atendimento, mas não me passou nenhum detalhe, sabe? O que complica um pouco a minha vida e acaba acumulando um pouco de estresse, né, cara? Pela incerteza aí do que vai ser. Porque eu tenho uma motorista que eu já dispensei ela essa semana, né? Porque ela também tá num grupo de risco. Ela é uma idosa, né? Então, falei, olha, vaza, sabe? Fica em casa, eu vou correr atrás de outro motorista aqui pra até que termine tudo isso, você possa voltar. Aí já tem outras funcionárias que estão com férias programadas pra abril, então aí eu não sei se eu devo correr atrás de alguém pra substituir elas ou não, sabe? Será que vai fechar o hotel? Vai fechar lá? Será que eu consigo trabalhar com um quadro de funcionários reduzido, sabe? Tudo isso vai pesando no meu estresse e, né? É questão, cara, é falta de informação pra tomar uma decisão, né? Então é isso que tá mais me preocupando ultimamente. Mas tirando todo esse estresse e tal, né? Aconteceram outras coisas na minha semana também, que, por exemplo, eu fui no dentista pra dar uma checagem na minha placa de bruxismo, tá tudo ok, tudo show de bola. E aproveitei não, né? Eu tinha que obrigatoriamente marcar a minha fisioterapia, porque já foi diagnosticado tudo, já foi tirado todas as ressonâncias, raio-x e etc. E basicamente o tratamento é fazer as 20 sessões de fisioterapia. Comecei nessa semana, fui marcar na segunda, na terça não tinha horário, marquei pra quarta-feira, né, o horário que eu queria, 5 horas. Fui lá, fiz a minha sessão. Na quinta eu fui no dentista, então eu já tinha avisado que eu não iria na quinta. E hoje, sexta-feira, dia dessa gravação, eu iria fazer minha segunda sessão, mas por conta de um decreto municipal aqui que foi declarado, né, foi decretado no caso, todos os estabelecimentos como academias, fisioterapias e o comércio em geral, eles devem ser fechados, né?
por conta da quarentena. Então, fazer o quê, né, cara? Basicamente, fiz só uma sessão de fisioterapia e é isso, né? Ainda que, cara, eu tenha revivido alguns sentimentos muito bons quando eu estava fazendo a fisioterapia, o que foi uma grande surpresa. Inclusive, isso vai ser um pouco da minha reflexão e eu vou deixar pra contar daqui a pouquinho. Então, eu vou passar aí a palavra pra Vossa Senhoria, Doutor Sbole, pra falar sobre a sua reflexão, por gentileza. Tá, vamos lá. Cara, minha reflexão, ela dá pra seguir em 2 pontos. Eu vou conduzir ela meio em paralelo, porque elas são referentes à mesma consideração, né? Que é do nosso distanciamento social e da gente registrar esses momentos aqui no podcast, né? Que a gente tá toda semana, a gente registra nossas vidas e, em especial, a gente tá vivendo um momento histórico, né? Que ele possibilita a gente 2 olhares. O primeiro deles é a importância da gente aprender a curtir a solitude, que solitude é diferente de solidão. Solitude é relacionado a essa ideia de você curtir sua própria companhia, né? De se saber apreciar o momento que você tá sozinho, né? Que você não pode ficar trafegando, né, a sua vontade. Então, você aprender a apreciar os momentos que você tem com você sozinho mesmo. E também, eu acho importante a gente estar relatando aqui toda semana o que a gente vive, e em especial agora, nesse momento, porque a gente tá, né, eu me dei conta disso, que a gente tá registrando uma história que a gente não vai romantizar daqui a um tempo, porque vai ser natural, né? Isso é uma coisa que eu não sei se eu já comentei aqui, mas é uma coisa que eu sempre, né, vejo as pessoas tratando eventos, né, de uma forma muito positiva depois que passa, porque eles tendem a negligenciar o quão difícil alguns momentos foram, né, o quão sofrido, etc. Porque tem um fenômeno que é chamado de lembrança rosada, que faz a gente relevar os pontos negativos e valorizar os pontos positivos das experiências. E isso daqui que a gente está fazendo não deixa de ser um exercício que a gente vai poder daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente vai poder ouvir esses próximos episódios e a gente vai ter um retrato muito fiel das coisas que a gente estava pensando, e a gente não sabe como é que as coisas vão se prolongar, né? A gente abriu o episódio fazendo algumas piadinhas pontuais do corona, da crise, só que a gente não sabe, né? Eu acabei de comentar, aqui no prédio tem alguém que agora que potencialmente é uma bomba relógio. Pode ser que seja de fato isso, né? A gente não sabe como é que vai ser, se tá contaminado ou não, e os desdobramentos aqui no prédio, aqui na cidade, né? Como é que a gente vai acompanhando esse desenvolvimento. E não sei, cara, ao mesmo tempo que dá aquele medinho, né, do que vai acontecer, também dá uma certa empolgação de saber, putz, a gente tá vivendo isso agora, né? A gente tá registrando isso agora. E eu quero ver, né, daqui a uns anos, o que vai ser o impacto disso. Com certeza, cara. É digamos, uma oportunidade, né, desse podcast estar vivendo isso, por mais terrível que seja, mas é um registro histórico. E é engraçado porque, assim, mostra um pouco do nosso senso de coletividade, porque tanto eu quanto você, a gente tá muito longe de ser alguém que tá no grupo de risco, né? É muito provável que qualquer um de nós, se vier a contrair o vírus, a gente não vai falecer. Talvez a gente tenha algumas complicações respiratórias e tal, né? Sofrer as consequências, mas falecimento provavelmente não será uma delas. E então, cara, é engraçado, né? Porque eu, particularmente, eu tô num caso extremo de que eu não posso pegar esse vírus, né? Ou tenho que me cuidar ao máximo pra não pegá-lo. Porque eu lido diretamente com pessoas que estão no primeiro estágio de risco, né? Você tem, imagino que seus pais, seus avós eles não moram na cidade, né? Então, não. Mas ainda assim você tem seus pais e, cara, mas percebe quanto a quarentena, ela tem esse propósito, né? Do tipo, você ainda tem os seus avós vivos. Se você estivesse viajando, transitando normalmente, eventualmente você lidaria com eles ou mesmo com outras pessoas que estão nesse grupo de risco, né? E a gente fala do pessoal mais velho, né? O pessoal idoso, porque eles são fisicamente mais aparentes. Mas existem pessoas, por exemplo, que estão com asma, que tiveram pneumonia, ou que estão com as vias respiratórias de alguma forma afetadas, que podem vir a perecer também, né, cara? E isso é preocupante, porque você não tem como saber isso, né? E, bom, provavelmente são as pessoas que estão mais se cuidando nesse caso, né? Mas é triste que a gente tenha essa visão, enquanto outras pessoas acham ainda que o vírus é uma piada, que que tá tudo bem, que eu não vou morrer, eu vou ficar só doente, eu vou tirar dia de férias, quarentena, eu vou ficar só de boa e tirar minhas férias em casa e sair no mercado. E, cara, não é isso, né? Tá bem longe de ser isso. Sim, e até eu tava comentando com você, né, antes da gente gravar, que é uma frustração que eu tô meio que tendo com colegas do meio acadêmico, né, que eu tenho vários professores, pesquisadores nas minhas redes sociais, e eu vejo uma minoria muito, muito baixa, assim, que tá se preocupando em conscientizar, em espalhar informações científicas de qualidade, de conscientizar as pessoas, né, de mostrar que o pessoal precisa estar alerta para isso e precisa levar a sério. E é bem frustrante, eu acredito.
jeito, sabe? Daí a gente vê que o pessoal tá se abstendo de conscientizar as pessoas, sabe? E não sei, cara, isso me incomodou bastante. Tenho colegas que estão fazendo isso, né? Estão contribuindo com esse movimento de espalhar informações de qualidade, mas vejo as pessoas que têm consciência da gravidade da situação se abstendo, sabe? E isso eu acho, sei lá, eu fiquei bem chateado com isso. Pois é, né, cara? Enquanto para cada pesquisador ou referência científica, né, independente da área, que deixa de postar algo relacionado a informação de qualidade, tem 30 ou 50 tiozões mandando áudios sobre teorias da conspiração e sobre a salvação ser Deus e etc, etc, etc. Né? E só fazendo todo um trabalho de desinformação, né? E que é pior do que a falta de informação, é você desinformar, né? Sim, porque deixa ter o trabalho primeiro de fazer a pessoa desacreditar naquilo ali, para depois fazer ela, né, tomar consciência da informação correta, né? Vamos colocar assim. Pois é. Muito tenso. Muito tenso. Mas meio que é isso. Pois é. Minha reflexão? Por favor. Bom, cara, a minha reflexão ela vai ser um pouco diferente. Eu não vou focar tanto já nessa parte da pandemia que a gente tá vivendo hoje, porque com certeza isso ainda vai se desenrolar bastante ao longo de pelo menos mais 2 semanas, eu imagino, né? Então, eu vou comentar da minha reflexão a respeito da fisioterapia, porque eu passei basicamente 2 semanas inteiras, cara, sem fazer qualquer tipo de exercício físico na minha parte superior, né, do corpo. Então, por mais que eu caminhasse bastante e tal, saísse pra caminhar, horas e horas caminhando, cara, o meu corpo, a parte superior dele, assim, tava estranha, sabe? Você fica numa rotina de todos os dias, né, de pelo menos todos os dias úteis, fazer algum tipo de exercício, fazer um aeróbico, fazer uma musculação, e de repente você parar isso, cara, pra mim foi um baque muito forte, sabe? Do tipo, cara, eu quero fazer alguma coisa, sabe? Eu quero mexer isso, quero mexer meu ombro, quero mexer meu cotovelo, quero mexer meu braço, quero... Enfim, e eu não podia, né, cara? Porque a menos que eu quisesse... nem isso eu poderia, porque trabalhar musculação só de um lado do corpo poderia gerar consequências desagradáveis esteticamente falando também, né? Então, a fisioterapia eu já fiz algumas vezes pra perna, joelho e tal, né? E eu lembro que eu sempre achava um saco, falava, nossa, cara, que merda ter que ir nessa fisioterapia, chato pra caralho. E quando eu fiz nessa quarta-feira, cara, eu tava me sentindo alegre. Eu falei, nossa, finalmente eu posso fazer alguma coisa, sabe? Com meus braços, com meu ombro, posso ficar girando, posso ficar brincando com esse pedaço de pau aqui. Porque, cara, tava difícil manter o corpo estático desse jeito, sabe? E eu fiquei feliz principalmente porque é algo que vai ajudar, né? Eu não queria também... Assim, claro que eu poderia ir na academia normalmente, entre aspas, não por conta da quarentena, né? Mas fazer exercício com peso e coisa assim. Só que até que ponto isso estaria me ajudando ou só prejudicando ainda mais a minha situação, né? Então, saber que eu tô fazendo alguma coisa que vai melhorar e que ao mesmo tempo tá me proporcionando pelo menos um afago dessa falta de exercício físico na parte superior, cara, me fez feliz. E, inclusive, eu gostaria, se eu pudesse dar uma dica aí pras pessoas, é que, por favor, cara, façam uma atividade física, cara. Isso é muito importante. Eu falei com o meu fisioterapeuta e com o meu ortopedista e, cara, as duas respostas foram unânimes, do tipo, se eu não fizesse academia, a consequência teria sido pior, porque a minha estrutura muscular permitiu com que eu colocasse o ombro de volta no lugar, que permitiu que eu não tivesse tantos danos assim, né, no meu ombro. Então, não precisa necessariamente fazer uma musculação, mas, cara, faz uma atividade física pra você estar, tipo, preparado pra uma consequência pior, mas principalmente pra você ter uma vida mais saudável, né? O que eu tenho de complemento assim, eu já vi, né, de profissionais de educação física, né, profissionais da saúde em geral, todo mundo tem que fazer musculação. Não necessariamente por um benefício estético, tudo bem se você quer isso, mas essa linha que eu vejo sim é o pessoal falando que você tem que se preocupar hoje em fazer musculação, porque musculação, sobretudo, é uma questão de autonomia. Para quando você envelhecer, para você ter condições de, você caiu, você tem condições de se levantar sozinho, se você cair, você não vai se quebrar, porque você tem uma musculatura ali que vai te proteger, né, proteger seus ossos. Então, a questão assim, você tá cultivando hoje um negócio que você vai poder desfrutar, né, de uma melhor mobilidade, de uma melhor condição mesmo, autonomia. Quando você tiver bem mais velho, numa condição bem mais vulnerável, né? E também a privação de não poder fazer isso, né, que é uma coisa que você gostaria, também reforça as minhas considerações de quarentena, né? A gente querer fazer alguma coisa e não poder também é um negócio que incomoda, né? Cara, é algo agonizante. A falta de autonomia. Eu já não gosto de ser ajudado herói, assim, sabe? Pra qualquer coisinha boba. Imagina... A idade chega pra todo mundo, né, cara? Eventualmente, se tudo der certo, né? Se o curso da vida seguir naturalmente, eu vou envelhecer. Então, cara, se tem uma coisa que eu não quero nunca, é me tornar alguém que
tem uma mobilidade super reduzida, sabe? Justamente por não fazer esse tipo de exercício, sabe? Sofrer de uma consequência do meu presente, digamos assim. Ficou estranho isso. Então, talvez sofrer por uma negligência no seu presente. Isso, sofrer por uma negligência. Perfeito. Essa é a expressão que eu gostaria de usar. Então é isso. Sessão mais? Isso aí, vamos lá. Cara, pelo que eu olhei, essa semana, não sei se o pessoal aí não esqueceu, né? Ficou aí no clima da quarentena, esqueceu de mandar um feedback. Mas agora, vocês podem maratonar, né? Quem não ouviu tudo, maratona os episódios e vai mandar vários feedbacks que a gente lê no próximo. No momento a gente não tem nada, então a gente vai ter que seguir para mais uma indicação. Mais uma indicação, cara. Tem alguma coisa pra indicar? Cara, eu tenho, especialmente em função da minha reflexão, que eu falo da questão da solitude. Tem um canal que eu já recomendei aqui no podcast, uns bons episódios atrás, que eu não vou lembrar quando, que é o Entre Planos. Um episódio em específico dele, ele fala sobre o filme Na Natureza Selvagem, muito bom por sinal, em inglês dele é Into the Wild. O vídeo se chama Na Natureza Selvagem, o Valor da Solitude, que aí ele desenvolve todo esse pensamento, né, de como é que o filme retrata essa questão de você apreciar a sua própria companhia e também dos momentos que você apreciar os momentos com os outros. E aí fazendo todos esses paralelos, né, de você aproveitar as pessoas e se aproveitar, né, aproveitar o momento com você. Então é um vídeo bem interessante, bem importante, especialmente para esse momento, né? Isso aí, cara. Inclusive, já fica a minha indicação, então, do filme Into the Wild, que é um filme baseado numa história real, né, de um rapaz que assim que, entre aspas, ele completa todas as obrigações sociais que ele tem, né, fazer faculdade, né, se formar e tal, ele basicamente abandona tudo pra ir viver como um ermitão, né, descobrindo a vida do seu jeito mais simples, né, conhecendo os Estados Unidos, peregrinando por aí. E, bom, acho que com essa explicação que você já deu ali sobre o vídeo do Entre Planos, já dá pra ter uma ideia do que ele vai encontrar pela frente. Isso aí. Então a gente vai pros recadinhos? É isso aí, recadinhos então. Se você gostou desse episódio e quiser mandar um feedback para nós, você pode mandar por e-mail, mandar uma coisinha assim mais trabalhada, uma historinha bacanuda pra gente poder ler aqui. Você encaminha este e-mail para o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com, ou se você quiser mandar uma mensagem mais direta, falar, contar... Eita, pera lá. Que acabamos de receber um feedback. Really? Aham, eu acabei de conectar meu celular aqui na internet, chegou um e-mail, deixa eu abrir aqui, do Elian. Ei, cara! Eita, pra assumir o pod, hein? Nossa, Pia, aos 46 do segundo tempo vem o Elian pra fazer um golaço. Deixa eu abrir aqui, aguenta aí que eu tenho que abrir aqui o navegador. Tá, peraí que eu vou abrir aqui também. Agora gostei, foi na lata. Estamos aqui chegando aos 45 do segundo tempo, aqui o Elian mandou um e-mail pra nós, que a gente acabou de receber. Então, o e-mail é intitulado E-mail pro melhor podcast do sul do mundo. Muito obrigado, Elian. Vamos lá. Olá, Esbole, Xoxin e ouvintes. Já Olá. que estamos entrando... Falou lá, né, então. Não, tem que ser educado. Olá, Elian. Olá, Esbole, Xoxin e ouvintes. Já que estamos entrando aí em um clima de quarentena, queria recomendar um jogo pra vocês e para a galera ouvinte. O jogo é Detroit Become Human. É um jogo que se passa no futuro, onde existem androides, aqueles robôs que fazem coisas de humanos, emulam emoções e tal. E durante o jogo você joga com 3 androides diferentes. É um jogo de escolhas onde cada coisa que você faz interfere no futuro da sociedade e do seu androide. E o grande impasse do jogo é o seguinte: 2 dos androides que você joga são divergentes. Eles romperam sua programação normal e não obedecem mais os humanos, e um até já matou um humano. E o terceiro androide é um que prende divergentes e investiga o caso deles. Tenta buscar entender o porquê eles se tornam divergentes e o que faz eles se rebelarem contra os humanos. Isso faz você refletir nas suas decisões e você fica extremamente dividido em se questionar qual é o lado certo e qual é o errado, porque você vivencia os dois lados e sente na pele ou na lata quais são as virtudes e razões de cada um. Acho que é um jogo que faz você pensar bastante e também faz você jogar ele várias vezes para ver o que poderia ter acontecido. Por isso, estou recomendando. Espero que gostem. É isso, lavem as mãos e fiquem em casa. Tchau! XD. Tchau, Elian. Muito obrigado. A gente deu um tchau junto, que fofo. Muito obrigado pelo e-mail, Elian. Agora, com certeza absoluta, você está em primeiríssimo aí no páreo de feedbacks mais uma semana. Já vou até atualizar aí, aqui a relação. Já vai contabilizar. Acho que tá válido, né? Mais do que válido, inclusive. Está válido. E-mail aí, tudo bonitinho, tudo dito certo. Cara, eu tenho muito interesse em jogar esse jogo. Eu já vi a série do Nerdcast sobre. E antes mesmo de eles começarem a
Player, jogar. né? Nerd Player, isso. É isso, exato, perdão. Nerd Player. E antes mesmo deles começarem a jogar, eu já tinha interesse, cara. Eu já achei a premissa muito, muito maneira. Principalmente porque eu gosto muito de ficção científica e temas relacionados a androides e robôs, né? Teste de Turing e todas essas questões é algo que me fascina já há um bom tempo. Então, com certeza tá na lista. Mas, né, enquanto eu não tenho um videogame, pelo menos um que esse jogo esteja disponível, infelizmente eu não tenho como jogá-lo. Exato. E agora, então, a gente conclui os recados? Eu tinha feito antes ou não? Acho que Você tinha? Porque eu interrompi você quando você estava falando das direct messages. Ah, tá. Então, se você quiser mandar uma mensagem, uma mensagem direta para o nosso Instagram, você pode mandar uma DM, uma direct message para o @minxoxin, que sou eu, olá. Ou se você quiser mandar para o Sbole, que é ele, você pode mandar para o @Sbole. Se você quiser jogar na famosa roleta russa para ver quem vai ler primeiro a sua mensagem, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. E a gente também pede para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, que a gente precisa que mais, né, que 100 pessoas ou mais estejam seguindo a gente para desbloquear os analytics. Então espalhem a palavra, que é outra coisa que a gente pede aqui. Aproveitem agora nesse momento aí que a gente tem que ficar mais recluso, mais fechadinho. Uso do podcast para estimular os contatos que você tem, né, para conversar com as pessoas. Nesse momento a gente tem que ficar isolado, também é importante a gente conversar. Talvez o podcast sirva como uma desculpa para você puxar assunto com as pessoas, né? Escolhe um episódio que vocês gostaram, que vocês acham interessante reflexão e puxa um assunto com alguém. Acho que é um efeito que a gente gostaria de causar, né, de ajudar as pessoas a passarem por esse momento que vai ser bem complicado daqui pra frente. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Já que você está fechado em casa, pelo menos abra seu coração e manda um feedback. Caramba, que bonito. Acho que a gente deve agora encerrar pra gente não ter chance de acabar e destruir esse finalzinho, né? Show de bola. Falou, tchau, Beijos, tchau. beijos. Tchau, tchau.